Boa noite! Hoje, no De Olho na Saúde, nós iremos conversar tudo sobre retina com o Dr. Rui Mesquita. Conversaremos também com o Dr. Diego Bruno para que você possa reconhecer bons dentistas. E por último, mas não menos importante, conversaremos com a doutora Viviane Leodegário, tudo sobre couro cabeludo, pelo, saúde capilar. Não sai daí que está imperdível. Voltamos já! Centro Cardiológico e Hemodinâmico Hemocardio. Tradição e pioneirismo em serviços cardiológicos. A Hemocardio concede esperança à população, dando fim ao que era uma longa espera para pacientes que enfrentam problemas cardiológicos, permitindo a essas pessoas dar continuidade ao seu tratamento perto da sua família. A Hemocardio proporciona, além de consultas, todos os exames cardiológicos, como também um único centro de hemodinâmica do estado do Acre. Essa é a nossa Hemocardio, um centro cardiológico de média e alta complexidade, onde atendemos pacientes ambulatoriais, realizamos exames como eletrocardiograma, mapa, Holter, teste ergométrico, até o cateterismo, que é um exame invasivo. Hemocardio estará sempre cuidando do seu coração. Prevenir e controlar ainda é a melhor opção. Hemocardio, cuidando do seu coração. Boa noite. Hoje, no nosso primeiro bloco, nós receberemos o Dr. Rui Mesquita, retinólogo, que atende aqui no Hospital de Olhos Veloso. Boa noite, doutor. Um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de saber, eu sei que o senhor é de Belo Horizonte e chegou aqui em Rio Branco. Gostaria de saber que o senhor contasse para a gente como que o senhor chegou aqui em Rio Branco. Bem, eu formei na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E depois disso eu fiz residência no Hospital de Base de Brasília. E lá no Hospital de Base eu conheci o doutor Eduardo, né, que era daqui, e ele me chamou para... Teve uma vez que a gente estava num congresso, né, nos Estados Unidos, fomos para São Francisco, e lá ele me convidou para vir para cá para começar a atender aqui a população do Acre. Sorte a nossa, né, de receber um profissional com tanta competência aqui. Muito obrigado. Vamos começar com diabetes, que é uma doença muito prevalente e as pessoas não sabem do que pode causar na retina, do quanto ela pode levar à cegueira. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho sobre a doença do diabetes na retina, a retinopatia diabética. Certo. A retinopatia diabética, que é a doença da retina, é muito importante a gente sempre estar olhando, né, e estar cuidando do diabético, porque o diabético, muitas vezes, quando você tem um diagnóstico de diabetes, a gente não sabe que está que pode ter uma alteração. E a diabetes ela pode alterar todo o corpo, né? Dentre os órgãos que podem ser afetados, o olho é muito afetado no diabetes. Então, a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes e ela não sabe, ela acha que está tudo bem, né? E continua levando a vida normal. E ela não sabe o quê? Que demora muito tempo para a diabetes começar a fazer efeito no olho, né? Então, esse paciente que tem a diabetes e que teve o diagnóstico de diabetes, ele tem que procurar um retinólogo para quê? Para que ele possa fazer uma avaliação do fundo de olho e que ele possa tratar, se for necessário, e orientar o paciente da melhor forma possível. O diabetes, eu comparo mais ou menos igual o cupim, né? Para quem é leigo, o cupim está na mesa, ele começa a comer a mesa e a pessoa não está vendo. Então, ele fica ali comendo a mesa, vai comendo, e quando chega e descobre que tem o cupim na mesa, a mesa já esfarela toda. Então, a mesma coisa do diabetes, ela ataca a retina, e ela vai atrapalhando a retina e vai alterando os vasos da retina, e chega uma hora que quando ele tem o diagnóstico, pode estar em estado avançado o quadro do paciente. Ótimo. Para que isso não aconteça, se o senhor pudesse determinar um prazo depois do diagnóstico do diabetes, quando a pessoa deve procurar um retinólogo? Bem, o que acontece? O diabetes, ele demora para dar sinal, né? Então, quando a pessoa tem um diagnóstico de diabetes, às vezes ela tem um diagnóstico que acabou de fazer o diagnóstico de diabetes, descobriu que está com diabetes agora, só que ele já pode ter a doença há vários anos, né? Ele não tem a doença de agora, às vezes ele tem uma doença já que está ali ativa há muitos anos. Então, o ideal é que ele faça uma avaliação logo que descubra que tem a diabetes, para que o médico possa controlar e acompanhá-lo no consultório.
Outra doença muito prevalente também, doutor, é a hipertensão, né? A doença arterial. Muita gente correlaciona só com o coração, medo de ter um infarto, mas não sabe que ela também pode causar problemas na saúde do olho. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. A hipertensão arterial, né, que é a pressão alta, pode alterar todos os órgãos do corpo, podem ser alterados com a pressão alta, né? E como no diabetes também, ela demora a dar sinal, e quando ela dá sinal, às vezes é de imediato, né? Então, quando a pessoa tem a pressão alta, os órgãos que são afetados, ela pode ter uma alteração no coração, ter um infarto, né? Pode ter uma alteração na cabeça, né? Ter um AVC, sofrer um AVC, e ela pode ter uma oclusão, que a gente chama de oclusão arterial, que é um entupimento de um vasinho lá atrás no olho, que de uma hora para outra a pessoa para de enxergar, né? Então, isso aí tem que ser olhado e a pessoa tem que controlar antes, tem que controlar para não deixar que aconteça. Lógico, se acontecer, tem tratamento, mas pode deixar sequela. Então, a pessoa tem que ficar sempre atenta e sempre que tem pressão alta, faz uma avaliação de fundo de olho, procura um retinólogo, veja como é que está, procure um oftalmologista para acompanhar o seu quadro, porque isso é muito importante que seja avaliado. Ótimo. Muita gente não sabe, mas a causa mais comum de perda da visão relacionada à idade é a degeneração macular. Pode parecer uma palavra estranha para você, mas é muito importante para a sua saúde ocular. Até mesmo o sol pode estar relacionado com isso. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre essa doença que é mais comum do que muita gente imagina. Isso. A degeneração macular, que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade, o nome é complicado, né? Mas, como o nome fala, é relacionado à idade. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e fala, olha, doutor, minha mãe, o meu pai, ele parou de enxergar e está enxergando mal. O que foi que aconteceu? E a gente vai fazer um exame e ele tem justamente a degeneração da mácula, né? A degeneração macular, né? Essa DMRI, que a gente chama, né? Então, assim, a pessoa chegou no consultório, ela vai ser avaliada, nós vamos fazer alguns exames para ver, né? E outra dúvida muito comum, doutora, que é interessante a gente falar, que assim, quando a pessoa chega no consultório, ela fala, olha doutor, mas pois é, eu estou pensando se a gente trata porque minha mãe é velhinha ou ele já está numa idade, né, avançada, mas essa degeneração, ela é da idade. Então, as pessoas mais velhas realmente são as pessoas que vão ter essa doença. Então, o tratamento está indicado para elas. E se chegasse a 15, 20 anos atrás, né, quando a gente começou, né, a tratar, não tinha o que fazer. A pessoa muitas vezes chegava no consultório e a gente falava, olha, primeiro que você não conseguia fazer o diagnóstico, porque a gente não tinha, naquela época, os aparelhos que a gente tem hoje, né? E também não conseguia tratar, porque não tinha medicação, não tinha o que fazer para o paciente. Então, a gente tinha que aguardar, não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo, e aguardava e o paciente, infelizmente, evoluía muito mal, né? Ficava cego muitas vezes, né? E uma coisa que é muito importante hoje em dia, com a qualidade de vida, a longevidade está cada vez mais dentro da vida das pessoas. Então, a gente está vivendo mais e com uma qualidade de vida é importante. Não é porque a pessoa é mais velha que tudo bem ela deixar de enxergar. Às vezes a pessoa com 80 anos está lá conversando com os amigos, fazendo sua atividade física, convivendo com seus netos, não é por isso que ela precisa deixar de enxergar, como muita gente pensa, né? Tá mais idoso, tudo bem ele deixar de enxergar. Não é bem assim. Se o senhor pudesse dar 3 conselhos para os seus pacientes, obrigá-los a fazer, quais seriam esses 3 conselhos? Bem, eu acho que o conselho tem muito, né? Mas eu começo falando de mim. Eu acho que a gente tem que fazer isso desde novo, né? Começar. Não, porque a gente fala, não, quando eu tiver mais velho eu trato, quando eu tiver mais velho eu vou... Você tem que prevenir, né? Você tem que prevenir as doenças para você chegar o mais longe possível com a melhor qualidade de vida possível, né? Porque não adianta nada. Você tá mais velho ou tem gente que até não tão velho e que chega numa idade que não pode fazer mais nada, ele não pode levantar, não pode... Né? Eu conto mais ou menos igual o caso que tem da minha avó. Minha avó era uma pessoa muito ativa e até os 90 anos que ela viveu, quando chegou até os 80, eu acho que ela
você não conseguia acompanhá-la na rua. Ela andava e corria, você estava na frente, ela praticamente corria. Ela teve um acidente com um caminhão, passou em cima do joelho dela e ela teve que colocar uma prótese na perna. Então, isso aí que abalou. Então, a partir dos 80 anos é que ela reduziu e teve que ficar sentada. E um dia eu estava conversando com ela, ela falou assim: meu filho, que vontade de... Eu falei: o que foi, vó? Que você está tristinho? Eu estou vendo que você está triste aí. Ela falou: meu filho, eu queria ir ali na janela, ver o que tinha ali e voltar aqui e sentar. Mas eu não posso, porque eu não consigo levantar, eu não consigo ir lá. Então, assim, isso foi um acidente que ela teve, né? Mas ela sempre cuidou da saúde dela. E isso aí fez com que ela tivesse uma longevidade maior, né? E que pudesse aproveitar a vida melhor. Então, voltando aí para a pergunta, se fosse 3 conselhos que eu pudesse dar, o primeiro seria a dieta, a alimentação, né? Ter uma alimentação saudável, rica em fibra, né? Rica em proteína, né? Tudo tem que ter controle, tudo tem que ter moderação, nada você pode ser exagerado na vida. Então, evitar os exageros, né? Exercício físico é outra coisa que você tem que fazer. Eu acho que a gente tem que sempre estar movimentando, né? Que o nosso corpo, ele depende do movimento. Se você estiver movimentando sempre, os seus músculos vão reagir e você vai ter tônus muscular para você conseguir fazer as coisas. Então, dieta, exercício físico e sempre estar ativo, né? Sempre estar se movimentando, eu acho muito importante. Tá ótimo, muito obrigada, doutor, pela sua participação. Estamos chegando no final, infelizmente, desse primeiro bloco, com uma pessoa incrível, com muitas informações para vocês. Se o senhor quiser se despedir, dar algum recadinho para os telespectadores, fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, né? A doutora Nauara, que é uma excelente oftalmologista e também uma ótima apresentadora, né? E eu queria agradecer a todos e a audiência de vocês. Eu acho que é importante, eu acho que cuide de você, né? Procure cuidar da sua saúde e não deixe para trás o que você pode fazer agora, não deixe para fazer depois. Se tiver algum problema de saúde que a gente possa te ajudar, dos olhos, né? Se tiver alguma alteração da retina, se tiver diabetes, procure um oftalmologista, procure um médico retinólogo. É muito importante que você cuide da sua saúde, para você poder viver melhor. Voltamos já. Voltamos agora com o nosso segundo bloco. E você que quer saber mais sobre saúde, entra na nossa página do Instagram, De Olho na Saúde. Entra na minha também, doutora Nauara Naissa, e deixa lá as suas perguntas para você também fazer parte do programa. Hoje nós iremos entrevistar o Dr. Diego Bruno. Ele é dentista, advogado especialista em direito médico e presidente do Conselho Regional de Odontologia do Acre. Aqui a gente fica de olho na saúde em todos os aspectos. A gente vai te ensinar a como procurar bons profissionais e não ser enganado. Doutor, boa noite. Um prazer te ter aqui. Eu fiquei sabendo que existem alguns profissionais que estão atendendo como dentistas, mas não são dentistas, protéticos que chamam, né? Explica pra gente o que é um protético e o que está acontecendo. Isso, boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores. É uma honra estar aqui na TV de Rio Branco e participar desse programa que é tão importante para a saúde da população. Na verdade, infelizmente, nós temos algumas situações onde pessoas se passam por dentistas. E é importante esclarecer à população que isso é a saúde dela que está em risco, né? Nós temos situações onde protéticos que não são dentistas, os protéticos nada mais são do que profissionais técnicos, auxiliares da odontologia, que alguns estão atendendo o paciente. Não pode, a população precisa estar consciente de que aquele profissional que ela está indo ser atendida tem que ser um dentista de fato. E não cabe confundir dentista com protético. Existe o dentista que é especialista em prótese, esse atende o paciente, e o protético. O trabalho do protético é restrito a laboratório. Ele não pode, de forma alguma, atender paciente. Como que o Conselho Regional de Ortodontia regula isso? O que a gente pode fazer, eu como uma paciente, eu descubro o que está acontecendo, como é que eu entro em contato com o Conselho para tentar minimizar o dano? O Conselho de Odontologia, ele é uma autarquia, é uma entidade de classe que visa exatamente fiscalizar o exercício da profissão de dentistas, protéticos, técnicos e auxiliares em saúde bucal.
E o nosso trabalho fiscalizando a profissão é verificar se as normas éticas estão sendo cumpridas. Logicamente que a população, na maioria das vezes, não tem toda uma estrutura tecnológica e jurídica para ter certeza que aquele cara é um profissional, é um dentista. Ela pode entrar em contato com o conselho, ela pode entrar em contato pelo site do Conselho Regional de Odontologia, onde lá está discriminado todos os profissionais que estão inscritos. E a partir do momento que ela tiver uma suspeita ou uma confirmação de que aquele profissional não é um dentista, ela pode e deve fazer uma denúncia lá no CRO e o CRO tomará as medidas cabíveis, se for o caso, encaminhando para o Ministério Público, uma vez que isso é exercício ilegal da profissão, e se aquele colega for inscrito lá, ele também responderá uma ação ética por estar fazendo um procedimento que não é da competência dele. Ótimo. E o que isso pode causar de dano para a população? Eu, que não sei, fui com um protético, não sabia o que estava acontecendo, o que pode acontecer comigo me consultando com uma pessoa assim? O protético, por ele não ser um cirurgião dentista, ele não tem noções suficientes de biossegurança, de resposta biológica do corpo humano. Então, além dele não ter conhecimento de vários procedimentos odontológicos, ele não tem um cuidado com biossegurança, com esterilização de material. E hoje, em tempos de Covid e várias outras infecções virais, bacterianas, é muito perigoso a população ir nesses locais onde às vezes nem tem autoclave, os materiais são reutilizados sem esterilização e isso é o dano maior. Além disso, como eu falei, realizar ali procedimentos para qual ele não é capacitado. É como se você fosse um profissional fazer um procedimento que ele nunca estudou, que ele nunca se capacitou, nunca passou ali por um treinamento para ele estar de fato apto a realizar. Sem dúvida nenhuma, isso é um risco muito grande para a saúde da população. E ele falou a palavra autoclave. Para quem não sabe, a autoclave é uma máquina que esteriliza os aparelhos que vão ser usados na cirurgia. Então, você pensa, eu vou e o máximo que vai acontecer é eu perder um dente ou ter uma infecção. Vocês sabiam que as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, também podem ser passadas através de contaminação com sangue, por exemplo? O HIV/AIDS é um deles. Então, muitas vezes você pode estar correndo um risco maior do que você pensa. Em relação aos especialistas, como é que eu faço para identificar quando um dentista realmente é especialista? Do ponto de vista das normas éticas dos conselhos de odontologia, um dentista só é considerado especialista quando ele está inscrito no CRO como especialista. Não basta ele fazer uma pós-graduação, até porque essa pós-graduação pode não ser reconhecida pelo Conselho Federal. Então, da mesma forma que a população pode entrar em contato com o CRO para ver se aquele profissional é dentista, ela pode entrar em contato com o CRO ou no site do CRO e lá vai constar realmente se aquele profissional é um especialista. A partir do momento que esse profissional é especialista, ele pode inclusive anunciar que é especialista naquela área. Isso serve também para eu identificar se ele é dentista. Eu entro no site para poder ver se ele está inscrito, é isso? Perfeito. Quando você vai ser atendido por algum profissional, você tem o nome desse profissional. Lá no site, se você digitar o nome dele de forma correta, vai aparecer um número de inscrição dele. Se não aparecer, é porque ele não é inscrito. Se ele não é inscrito, ele não é dentista. Nós estamos no finalzinho de julho, mas ainda estamos em julho. Eu queria que o senhor me explicasse sobre o Julho Laranja. O que é isso? O Julho Laranja, na verdade, é um projeto que foi criado pelo Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, que o Conselho Federal abraçou e os demais regionais estão também atuando na sua massificação. Julho Laranja é o mês onde quer se dar ênfase para a ortodontia precoce. A ortodontia é o tratamento com aparelho ortodôntico. Então, muitas crianças, os pais principalmente, demoram para levar essa criança ao ortodontista para verificar alguma situação ali de má posição dentária. E essa demora no primeiro atendimento pode levar a problemas mais severos lá na frente, com uma correção muito mais difícil. Então, no mês de julho, que as crianças estão em férias escolares, por isso foi escolhido esse mês, a gente aconselha aqui aos pais levarem as crianças no ortodontista para verificar se é o momento de tratar, se é o momento de esperar mais um pouco para que um problema que hoje é menor se agrave. Nós estamos, infelizmente, finalizando esse segundo bloco, mas é um assunto de suma importância para a saúde. E eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores como se prevenir desse tipo de estelionato, não sei se enquadra como estelionato, mas esse tipo de engano. Como eu disse, né, a quem a gente quer primeiro aqui conscientizar a população de que existem meios para você cientificar que aquele profissional é realmente profissional inscrito
E procure informações no Conselho de Odontologia. O Conselho de Odontologia, ele não é apenas para atender ou defender os interesses da profissão, mas também é para atender os interesses de você, cidadão. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer suspeita, nos procure lá no Conselho de Odontologia, que a gente saberá dar o encaminhamento necessário para o seu caso. Queria muito lhe agradecer pela presença, foram informações preciosas para que a gente possa ter certeza e ter confiança nos dentistas em que nós colocamos a nossa saúde bucal. E a você, aguarde mais um pouquinho que logo voltaremos com o nosso terceiro bloco. Voltamos agora no nosso terceiro bloco com a doutora Viviane Leodegário. Ela é especialista em tricologia, fisioterapeuta. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer. A primeira delas é, o que é tricologia? A tricologia é o estudo dos pelos e cabelos, né? É uma ciência que tem se falado muito ultimamente, né? Mas é uma ciência que ela relativamente é nova, tanto a nível de Brasil quanto o exterior também, né? Muitas mulheres têm uma queixa que é, após a gestação, os cabelos começam a cair muito. O que é isso? Ao que está relacionado? Tá, na nossa área da tricologia a gente chama de eflúvio, né? Ou seja, um eflúvio telógeno. Que o cabelo ele tem suas fases, a fase anágena, catágena e telógena, que é a fase de queda. Então, durante o período gestacional, né, o que a mulher tem? A influência de todos aqueles hormônios, né? Os estrógenos, os andrógenos, né? Então, assim, não é à toa que quando elas estão grávidas, elas percebem o quê? Um cabelo mais bonito, mais brilhoso, cresce, inclusive, né? Então, é 9 meses ali de puro glamour. Sim. Né? Então, depois da gestação, ali pelo volta dos 3 meses, o que está acontecendo? Aqueles hormônios, eles estão voltando ao normal, estão se encaixando, entrando nos seus níveis ideais. Então, o que acontece? Já que lá na gestação a gente tinha aqueles hormônios influenciando na fase anágena, que é a fase de crescimento, então, após a gestação, esses hormônios deixam de atuar ali e acontece o quê? O eflúvio. Então, todos aqueles cabelos que estavam na fase anágena ou que estavam na fase telógena durante esse processo, eles acabam caindo todos de uma vez. Tristeza para as pós-gestantes, Tristeza. Né? Mas me conte, o que é que elas podem fazer para que isso não piore, não se agrave mais? Olha, o que a gente ouve muito é dizer assim, vai passar. Sim. Vai, né? Mas só que qual é a mulher que quer ver seus cabelos quando acorda, espalhados pelo chão, né? Então, assim, não tem. Então, o tratamento, a gente tem todo um tratamento, né, na clínica, onde eu faço terapias naturais, que eu gosto muito dessa pegada que eu digo, com argilas, com óleos essenciais, mas o meu carro-chefe é o laser, né? Que a gente faz o tratamento com lasers de baixa potência, além dos tratamentos mesmo tópicos e orais. Então tem tratamento, ninguém é obrigado após gestação ficar com o cabelo caindo, perdendo a autoestima, Sim. Sendo que a gente tem como melhorar e remediar isso. Agora, em relação à calvície feminina, eu percebo, eu mesmo sou paciente, eu tenho alopecia androgenética e percebo muitas amigas recebendo esse diagnóstico. O que está acontecendo? É um aumento de casos dessa calvície feminina ou a gente não notificava, não tinha essa especialidade antes e acabava não fazendo o diagnóstico? Eu acho que é um conjunto, né? Como a gente estava conversando. Há anos atrás, a cada 10 pacientes que procuravam consultório, somente uma era mulher. Então, isso, né, acabou se invertendo, por quê? Também por conta da informação. A internet hoje, né, às vezes, ela traz essas informações, ou seja, para o bem, ou seja, né, por mal, que muitas vezes o paciente já chega no consultório, doutor, eu tenho isso, né? Sim. Então, assim, e tudo está relacionado, como diz, à genética, né? Com certeza um fator genético, mas o que a gente chama de epigenética, ou seja, são os fatores externos, os fatores ambientais, a alimentação, a perda de sono, né? A falta de uma atividade física.
Então, tudo isso tem influenciado no nosso DNA. Sim. E tem contribuído para que mulheres cada vez mais, inclusive novas, 20, 23 anos, né, acabam sendo diagnosticadas com a alopecia androgenética, que até está mudando um pouco essa conjuntura. A gente hoje não chama mais alopecia androgenética, a gente chama alopecia padrão feminino. Antigamente, a maioria das pessoas que procuravam por tratamento de queda de cabelo eram homens. E hoje o quadro está se invertendo de forma assim vertiginosa. Existe tratamento para esse tipo de queda capilar feminina? Infelizmente, tratamento há, mas não tem cura, né? A gente consegue aí fazer com que a doença se estabilize, ela não progrida tanto, né? Então, a gente consegue estabilizar isso também com a terapia capilar, com a suplementação, né, e todos os cuidados relativos para que, quando ela chegue lá na menopausa, né, depois dos seus 50, 60 anos, essa alopecia ela não se agrave tanto. Já que após a menopausa a gente tem uma perda da massa capilar. Então, se a gente for perdendo durante a juventude, quando chegar no final, na menopausa, a gente praticamente já não vai mais ter cabelo. E isso também serve para os homens. Sim. Outro assunto muito importante, Covid. Muita mulher, muito homem, todo mundo reclamando que perdeu o cabelo depois que pegou o Covid. Isso é verdade? Está relacionado mesmo? Sim. Infelizmente, o Covid pegou a gente aí de surpresa, né? Não nessa questão da doença, mas o que ela acarreta pós. E realmente há essa queda capilar e recentemente uns médicos estudiosos da Unesp fizeram um estudo com uma paciente de 28 anos e se descobriu, assim, para resumir, que o vírus... As células do nosso cabelo, eles são receptores do Covid. Nossa. Então está totalmente interligado mesmo. Totalmente. E o que pode ser feito para minimizar essa queda capilar ou não tem o que fazer? Tem. Como a gente agora descobriu que realmente há o Covid, né, na própria célula do folículo capilar, o que ele acontece? Ele gera estresse oxidativo, ou seja, radicais livres. Então, com a suplementação adequada e com a terapia, a gente consegue amenizar os sintomas, né, dessa queda de cabelo. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que veio da internet para a senhora, que eu queria muito fazer, que é sobre a saúde dos cílios. Passa para a gente, Márcio, por favor. Tricologia dos cílios, um aprofundamento. Muita gente não sabe e eu queria que a senhora falasse assim, de forma sucinta, 3 dicas. O que a gente pode fazer para os nossos cílios crescer saudável? Primeiro, porque assim, há hoje uma grande gama de colocar os cílios, né? Então, assim, elas não estão contentes também com os cílios pequenos, então acaba colocando volume. Então, assim, o que eu sempre digo, profissional capacitado, que use realmente produtos de qualidade, né? E a outra é você ter os cuidados realmente necessários em casa, né? Porque tem pessoas realmente... E outra, tem patologias que elas estão associadas aos cílios e à sobrancelha. Uhum. Então, se você começa a perder cílios e sobrancelhas, é bom também verificar para ver o que está acontecendo. Pode ser algo mais grave, né? Pode ser algo mais grave. Doutora, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso terceiro bloco. Tinha assunto para falar, mas nosso tempo está acabando. Gostaria que a senhora se despedisse dos nossos telespectadores. Só agradecer, né, aí o convite e dizer realmente para eles, como a gente tem o nosso cuidado com a nossa saúde de uma vez ao ano, né, fazer todo um check-up. Então, assim, também o couro cabeludo faz parte do nosso corpo. Né? Então, assim, não deixar para procurar um profissional tricologista ou um médico tricologista, né? Para fazer uma consulta e avaliar o que está acontecendo, o que não está, porque muitas das patologias, como a alopecia androgenética, elas podem ser tratadas antecipadamente antes que algo maior se instale. Obrigada, doutora. Eu queria me despedir de vocês.
Semana que vem nós estaremos aqui às 21h30 com muito assunto sobre saúde, que é o que eu quero levar para vocês, educação em saúde, para que vocês possam se cuidar e ter uma qualidade de vida melhor. É o que eu desejo para todo mundo. Uma boa noite.